Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer a exposição de mais uma parte da Bíblia, né? Claro. E, em específico, do Evangelho Sinótico, né? O Evangelho de Marcos. Já a gente vai falar um pouquinho sobre Marcos. Quero fazer aqui, eu nem ganho para isso, mas dar aqui como referência o comentário do Hernandes Dias Lopes, né? Reverendo presbiteriano. É até volumoso a obra, né? Ele segue 639 páginas, 640. Segue mais ou menos uma linha, a mesma linha dos comentários de A Cultura, o vermelhinho, né? Nem sei se ainda está com essa capinha vermelhinha, mas segue o mesmo tamanho, né? O mesmo tamanho dos comentários da Cultura. Mas vamos voltar aqui, né? Já fiz a referência aqui, para que vocês possam aprofundar. Vamos falar sobre Marcos, capítulo 1 e versículo 1 a 8, né? O tema já é a pregação de João Batista, né? A própria epígrafe aqui, no caso na minha Bíblia, Almeida século 21, tá somente João Batista como epígrafe e traz essa parte do texto nos evangelhos sinóticos, como também João, né? Mateus 3, do 1 ao 12, Lucas 3, do 1 ao 18, e no Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 6 ao 8 e o versículo 19 até o 36. Então vamos lá, né? Vamos explorar, como eu sempre digo, né? Sempre abordando com algumas ferramentas também da própria ciência da religião. Eu quero começar falando um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, né? Primeiro, com relação à sua autoria. Quem é o autor do Evangelho de Marcos? O autor é João Marcos, e João Marcos ele foi companheiro do apóstolo Pedro, como também de Paulo, né? E ele é mencionado em vários lugares no Novo Testamento, em especial em Atos dos Apóstolos, né, que conta o livro histórico do Novo Testamento e que faz referência à história da igreja, né, o desenvolvimento da igreja, e também nas cartas de Paulo ele vai ser mencionado. O Evangelho de Marcos, ele tem alguns objetivos, né? O principal dele é proclamar as boas novas sobre Jesus Cristo, destacando a sua identidade, né, como o Messias e o Filho de Deus. Marcos também ele traz algumas ênfases, né, dentro do seu evangelho, que são os milagres de Jesus, como também a sua autoridade, além, né, de seu sacrifício e a sua ressurreição. Diante disso vem o questionamento, né, quando nós vamos estudar esse evangelho, de a quem seria destinado então esse evangelho. Lembrando que os evangelhos, cada um tem uma temática, um público-alvo. Por exemplo, de Mateus, o público-alvo são os judeus. E aqui, no caso, no evangelho de Marcos, quem seriam então os receptores? Provavelmente, né, cristãos não judeus, né, em Roma, e esses cristãos eles enfrentavam perseguição. Então o Evangelho de Marcos ele servia para trazer encorajamento, para encorajar esses cristãos. De que forma, né? Isso mostrando que Jesus Cristo também sofreu, né, e venceu, oferecendo assim esperança e fortalecimento para a fé desses irmãos, né? O início do Evangelho, que é o que nós vamos trabalhar, o versículo do 1 ao 8, né, vai começar com a obra de João Batista, né, destacando exatamente a importância do seu ministério, isso como o precursor, o precursor de Jesus Cristo, né? Então vamos
explorar, né? Lembrando que João Batista ele é apresentado como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, né? Preparando, no caso, o caminho para a vinda do Messias, nesse caso, o próprio Jesus. Antes de nós entrarmos no texto e explorarmos versículo por versículo, vamos primeiro aqui, como eu tenho feito nos últimos vídeos, vamos trazer aqui, trazer falas aqui de alguns reformadores, né? Alguns teólogos, tanto reformadores como também da teologia reformada, que é a minha corrente de pensamento, ou a teologia do qual eu me dedico a estudar e no caso vivencio ou creio, é a teologia reformada. Então vamos começar aqui por João Calvino. E João Calvino ele diz o seguinte: João Batista foi o arauto, né, que anuncia a vinda de Cristo, chamando as pessoas ao arrependimento e à preparação para receber o Salvador. Outro teólogo reformado, né, bem renomado, que é o Martyn Lloyd-Jones, ele diz o seguinte: a mensagem de João Batista era clara e direta: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele preparou o coração das pessoas para a chegada de Cristo. É o que a gente vai ver já já. J.I. Pike ele diz o seguinte: João Batista desempenhou um papel crucial na história da redenção, apontando para Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Outro teólogo também que eu gosto muito, que é o R.C. Sproul, ele diz o seguinte: o ministério de João Batista foi um chamado à santidade e à preparação espiritual, destacando a necessidade de arrependimento verdadeiro, né? E para finalizar, né, os teólogos, eu quero aqui trazer a fala ainda de Herman Bavinck, né, o Bavinck, que ele diz o seguinte: João Batista, como último dos profetas do Antigo Testamento, trouxe uma mensagem de urgência e esperança, preparando o caminho para a nova aliança em Cristo. Diante disso, vamos entrar no texto, né? Vamos começar pelo versículo 1. Vou ler aqui ele e depois a gente faz algumas observações. No final, a aplicação dos versículos do texto, né, que a gente vai expor, e uma conclusão, né, para ficar tudo para ser um bom desenvolvimento, né, uma apresentação desse texto para vocês. Então, vou ler aqui o primeiro versículo, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Então, primeiro o Evangelho, nós sabemos que o Evangelho é boas novas, né? E quando o texto traz, né, essas boas novas de Jesus Cristo, né? Jesus significa Jeová é Salvador, né? E ainda dentro de Jesus Cristo. Cristo é o título do Antigo Testamento, né? Que o descreve como o escolhido de Deus, né? E na última parte do versículo, que é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Essa parte aí deixa claro, no caso, a deidade de Jesus e expressa também a sua íntima comunhão para com o Pai. E aí, vamos explorar então a segunda parte do texto, que é o versículo 2 e 3, né? Que aí nós vemos o propósito de João Batista, né? E o propósito dele primeiro, o cumprimento das profecias, tanto de Malaquias quanto também de Isaías. Malaquias 3:1, você pode conferir, e Isaías 40 e versículo 3. O verso 2 diz o seguinte: o verso 2 diz: conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente meu mensageiro que preparará o teu caminho. Mensageiro aqui traz a ideia de como um rei, né? Um rei da época, ele sempre enviava ali o seu mensageiro, e esse mensageiro ele levava ali, ele fazia preparação ali, anunciando o rei, a chegada desse rei. Então João Batista ele tem essa função, né, de ser o mensageiro da chegada, no caso de Jesus Cristo, diante de você. A parte B do versículo diz: adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Verso 2, né?
Então, que preparará o teu caminho. Aqui a minha versão é Almeida século XXI, só que aqui eu estou lendo a NAA aqui no meu esboço. E ainda dentro do propósito de João Batista, que nós vemos que é ainda o versículo, no versículo 3, que preparar, né, o caminho para o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus ele chegue. Então, o versículo 3 diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, né? No caso aqui, prepare os corações para a chegada de Jesus, né? E endireitai as suas veredas, no caso. Como é que faria isso? Através do arrependimento, né? Levando essas pessoas a preparar os seus corações e se arrependerem para que o Messias ele chegasse, né? Para que eles recebessem esse Messias, né? Do versículo 4, o versículo 4 em específico, né? O versículo 4, ele vai trazer aqui, o versículo 4, ele vai trazer a mensagem. Qual seria então essa mensagem de preparação de João Batista então para a chegada de Jesus? Qual seria então a mensagem que ele trazia para o povo para preparar o coração dessas pessoas para a vinda de Jesus, né? E aí nós vemos isso no versículo 4, né? Que era através do batismo de arrependimento para a remissão de pecados, né? O versículo 4 diz o seguinte: assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, né? João Batista, aqui nós podemos falar um pouquinho sobre ele. João Batista, né? O seu nome significa o Senhor é gracioso, né? E o nome João Batista também, uma observação, é que ele foi dado esse nome pelo anjo Gabriel, né? No caso, foi dado ao pai dele, que era Zacarias, né? Que era um sacerdote, né? O pai de João Batista era sacerdote Zacarias. E nós vamos ver isso exatamente em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 13, para que vocês confiram aí. Uma coisa também, uma outra observação a fazer com referência a João Batista, né, é que João Batista ele foi o último profeta do Antigo Testamento, né? Apesar que hoje tem muitas pessoas que se denominam profetas, que se denominam apóstolos, né? Talvez desconheçam realmente o que é um profeta, o que é um apóstolo, mas eles querem ter o título, né? E no caso aqui nós entendemos que João Batista ele foi o último profeta do Antigo Testamento. O texto diz também aqui de onde João Batista, onde João manifestou ali o seu ministério, né? E aí o texto diz aqui, apareceu no deserto, né? Que seria uma região, esse deserto era uma região despovoada, né? Que ficava entre Jerusalém e o Mar Morto. E aí nós vemos no texto, na continuação do texto, né, que ele pregava o batismo, né, aqui é um rito, né. Até hoje nós temos o batismo em águas, né. Nós temos as igrejas praticam o batismo em águas, né. No caso aqui o batismo aqui é um rito, né. As religiões, quando nós vamos estudar as religiões, nós encontramos a sua mitologia, que é a sua narrativa, né? E a aplicabilidade dessa narrativa através dos ritos, né? Os símbolos que trazem significado para muitas das coisas que é narrado através do mito, né? E no caso aqui, né, o texto diz batismo de arrependimento para a remissão de pecado, né? No caso, João Batista, ele chamou Israel ao arrependimento, né? E isso como uma preparação para a chegada de Jesus Cristo, né? Então, esse chamado ao arrependimento também incluía a mudança de vida, né? Que eles mudassem de vida, né? Através da confissão exterior dos seus pecados, né? E isso através do entendimento de suas realidades, né? Como no caso pecadores, né? E aí o versículo 5, né, que eu vou ler aqui para vocês,
todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui nós vamos ver nesse versículo o sucesso de João Batista. Primeiro, esse sucesso através, né, das multidões, né, de toda a Judéia, né, e Jerusalém, que iam ali a ter com ele, né? O versículo 5 diz: e toda a região da Judéia, né? No caso, a divisão mais ao sul da Palestina, de Betel até Betesda, né? Do mar Mediterrâneo até o Mar Morto e, nesse caso, o Rio Jordão, né? Aqui nós estamos falando da região que abrange a Judéia, né? E nesse caso aqui, né, ainda a continuação do versículo assim: e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, né? No caso, a cidade de Jerusalém, ela ficava também dentro da Judéia, né? E aí, ainda com relação ao sucesso de João Batista, ainda no versículo 5, nós temos que eles iam até ele, né, e confessavam ali os seus pecados, e ele os batizava, no caso, no Rio Jordão, né? Versículo 5 diz assim: e confessando os seus pecados, no caso, o batismo, para que eles fossem batizados, o requisito era que eles se arrependessem, né? Então, no caso, o requisito aqui para o batismo dentro do texto era que eles confessassem os seus pecados. E o texto, ainda o finalzinho do texto, diz que eles eram batizados por ele no Rio Jordão, né? Que no caso é o maior rio lá da Palestina, né? Quando nós damos continuidade à exposição do texto, nós chegamos ao versículo 6, né? E o versículo 6, ele vai nos trazer qual era o estilo de vida que João Batista ele levava, o estilo de vida que João Batista ele vivia, né? E o texto ele traz tanto a referência às suas vestimentas, como também a sua dieta, né? O versículo 6 ele diz o seguinte: a primeira parte aqui diz: a roupa de João Batista era feita de pelos de camelo, né? E ele usava um cinto de couro, né? No caso, aqui eram roupas tradicionais de um habitante do deserto, né? E que era assim exatamente porque eram fortes e também duráveis, né? E ainda no versículo 6, o texto traz a sua dieta, né? O texto diz que ele se alimentava de gafanhotos. As normas dietéticas permitiam comer, né? Você vai ver isso em Levítico, capítulo 11, versículo 21 e 22, e mel silvestre, né? Que era também facilmente encontrado ali no deserto. Você vai ver isso em Deuteronômio 32, 13 e 1 Samuel, capítulo 14, do versículo 25 até o 27, né? Vão anotando aí os versículos e as referências para vocês fazerem como os bereanos e conferir o que está sendo dito a vocês, né? Não simplesmente ouvir e não conferir, né? Terceirizar a sua fé. Você não pode terceirizar a sua fé, né? Aqui nós estamos estudando a palavra, estudando os textos bíblicos, mas você precisa conferir se tudo está de acordo com o que está escrito. Uma outra parte do texto que agora para nós finalizarmos, é a parte do versículo 7, o versículo 7 e o versículo 8. E esses dois versículos, né, eles vão nos apresentar a humildade de João Batista. Hoje está tão difícil, né? Está tão difícil no meio cristão as pessoas serem humildes, né? Até mesmo porque as pessoas querem que o seu ego seja massageado, e as pessoas hoje, mesmo dentro do cristianismo, elas buscam sucesso. Então João Batista aqui nos traz uma aula de humildade, né? Primeiro, né, quando ele reconhece que existe alguém mais poderoso do que ele, né? E existia alguém mais poderoso e que viria, né, após ele, né? Ele diz assim, João Batista diz, e João, o versículo 7 diz: João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desamarrar as correias das suas sandálias, né?
nesse caso aqui, e João pregava, né? Essa parte seria melhor traduzida como proclamava, né? João proclamava, dizendo, né? Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias, né? Nesse caso aqui, essa era uma tarefa servil, né? Que um escravo poderia realizar. Então, João Batista, ele se considera menos do que um escravo, né? Ele diz que ele não era digno, né? Ele é mais poderoso do que eu, no qual eu não sou digno de curvando desamarrar as correias das suas sandálias, né? No caso, essa era uma tarefa de um escravo. Ele ainda se coloca mais inferior a um escravo, né? Com referência a Jesus. E também com referência à humildade dele, com referência ao batismo que ele praticava, e um batismo ainda, um batismo superior, de certa forma, né? Em grau, poderíamos dizer assim, né? Ele diz, eu vos batizo com água, né? Ele, nesse caso Jesus, porém, os batizará com o Espírito Santo, e nesse caso os batizará com o Espírito Santo. Para os reformados, aqui nós temos duas compreensões com referência ao batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, né? Nós temos duas compreensões teológicas, né? A primeira é para os reformados, né? Que isso acontece quando a pessoa chega à fé em Cristo, Atos 1:5, Atos 8:16, 17, 1 Coríntios, esse é o texto principal, 1 Coríntios 12:13, né? É assim que também eu penso. Eu sigo esse pensamento. Para os teólogos pentecostais, né, o batismo com o Espírito Santo seria uma segunda bênção, e tem que ter, né, no caso, a evidência de línguas. É um problema, porque muitas vezes há aquelas condutas que são exigidas, né, para que você seja um diácono, seja um presbítero, né, dentro do movimento pentecostal, e o requisito é que você tenha sido batizado com o Espírito Santo, nesse caso, da forma pentecostal, como os pentecostais creem, e com a evidência de línguas, no caso. Então nós exploramos um pouco o texto, né? Tentei fazer da melhor maneira possível, de uma forma simples, né? Como é o objetivo aqui do canal, trabalhar os textos de forma simples, explicativas, né? E trazendo luz para a sua compreensão. Só que aí falta uma coisa. Diante de tudo isso, o que nós podemos extrair desses 8 versículos e aplicar às nossas vidas? Como nós podemos aplicar então esses textos às nossas vidas, né? Esse texto em específico às nossas vidas. Primeiramente, a primeira aplicação é com referência ao arrependimento verdadeiro, né? A mensagem, no caso de João Batista, nos chama um arrependimento genuíno, não um arrependimento superficial, né? Era necessário que houvesse arrependimento, como ele diz aqui, pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais... Aqui. E todos da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, né? E o critério, como eu falei, era que houvesse arrependimento, né? Que confessassem ali os seus pecados e ali fossem batizados com ele. Então é necessário que se tenha isso em mente, né? Um arrependimento verdadeiro, né? E isso partindo aqui da mensagem de João Batista, né? Ele nos chama exatamente a um arrependimento genuíno, né? Um arrependimento, e também esse arrependimento como uma preparação espiritual para receber a Cristo em nossas vidas, né? Então, qual é um dos problemas de hoje, né? É aquela coisa de chamar um monte de gente para frente lá e perguntar quem quer aceitar Jesus, e muitas vezes as pessoas, elas não, em momento algum, se arrependeram ali, né? Elas foram por diversos motivos, né? Até mesmo alguns motivos que são a pressão ali diante da situação, da realidade ali do momento, né?
e as pessoas vão à frente, mas há uma necessidade de um arrependimento genuíno, né? Para que você receba a Cristo como seu Salvador. Uma outra aplicação, né, como nós falamos sobre a humildade de João Batista, é com relação à humildade e serviço, né? E nós, assim como João Batista, devemos reconhecer a nossa posição, né, e apontar sempre para Cristo, né, servindo com humildade, né? Então importa que ele cresça, né, que Jesus cresça e que nós diminuamos, né? Então devemos entender que o Senhor não somos nós, mas que existe um Senhor e esse Senhor é Jesus. Então que a nossa vida ela possa apontar para aquele que é o Senhor das nossas vidas, e nesse caso Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Senhor e não nós, né? Uma outra aplicação é com relação à preparação para o ministério, né? A vida e o ministério, no caso de João Batista, nos ensina a importância de estar preparados para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas, né? Então, assim como João, que entregou-se por completo, né, a executar o ministério que Deus o confiou, que nós também possamos da mesma forma, né, cumprir o chamado de Deus em nossas vidas, né? Então, que nós possamos nos preparar, que nós possamos buscar cada dia mais sermos obreiros aprovados, que nós possamos a cada dia mais buscar estarmos ali diante de Deus, né, como seus servos, para cumprir a sua missão e o ministério que ele nos tem confiado. A conclusão do texto é a seguinte, né? João Batista, ele desempenhou, como nós vimos, um papel vital na preparação do caminho para Jesus Cristo, né? Sua mensagem, a mensagem de João Batista, uma mensagem de arrependimento, e sua vida de humildade, né, e serviço, são exemplos poderosos para nós, que nós possamos nos apropriar desse exemplo, né, desse servo valoroso, né? E por fim, que possamos seguir o seu exemplo, né, e preparar nossos corações para a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, a sua segunda vinda, que nós possamos estar preparados para que quando ele chegar, né, ele não nos pegue despercebido como as virgens tolas, né? Então que nós possamos estar preparados para a vinda, o advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que nós possamos meditar sobre esse texto, né? Aqui está sendo só de forma superficial, simplista, mas que nós possamos aprender um pouquinho sobre esse texto. Espero que vocês possam aprofundar, estudar mais, pesquisar mais, né, sobre o texto, e que possam aplicar a cada dia esse texto às suas vidas, né? Entendendo que Deus tem uma missão para cada um de nós, e assim como João Batista, você foi chamado para uma missão, para cumprir uma missão, né? Cabe a você se colocar no lugar que ele te chamou e executar aquilo que ele propõe para a sua vida. Que Deus possa vos abençoar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa o teu like para que o vídeo se torne relevante, e marca aí o sininho para que todo vídeo que seja postado aqui você seja informado, né, e tenha acesso em primeira mão. Que Deus os abençoe.